Why are you so important? You've come this far, and you know what's out there. The Last of Us. Finalmente uma produção ocidental para eu falar aqui no canal para vocês. No canal tem esse toque asiático, onde eu trago muito K-drama, J-drama, tudo que tem na Ásia que vocês ficam por dentro. Mas eu sou daquele tipo de dorameira que consegue assistir de tudo. E com este novo lançamento, cabeçando os lançamentos de janeiro, eu não podia deixar de fazer um vídeo aqui sobre The Last of Us. E tá todo mundo falando aí pela internet. Mas será que a gente que tem esse toque asiático, que é dorameira, pra nós tem alguma novidade nesse seriado? Fica comigo no vídeo até o fim, que eu vou dar a minha resenha sobre este novo seriado da HBO. Olá gente, meu nome é Sally e você está no canal Primeira Impressão. Aqui eu falo sobre filmes e seriados, sempre com um toque asiático, mas hoje vai ser um toque ocidental mesmo, porque eu vou falar do seriado The Last of Us. Baseado num jogo de PlayStation muito famoso. Eu não joguei esse jogo, meu marido também não joga, mas escuto muita gente falando, né, sobre esse jogo e muita gente que é fã dos personagens, fã de gostar ali de jogar. Eu também escutei algumas críticas, algumas resenhas de tudo que é tipo de gente sobre este seriado antes de vir falar aqui com vocês, para que eu conseguisse entender o porquê desse hype todo para esse seriado. Mas eu assisti. E geralmente, nos títulos ocidentais, eu assisto ou por causa do diretor ou por causa dos atores. E Pedro Pascal, que é um super ator e eu tenho acompanhado a carreira dele. Ele só tem feito ultimamente produções ótimas, com grande sucesso e apelo mundial. Títulos como Narcos, o Game of Thrones, que ele fez um papel pequeno, mas muito marcante também. Participou também do filme da Mulher Maravilha, o 2. Fez o Mandaloriano, que se eu tivesse meu canal na época eu teria feito resenha de todos os capítulos, porque eu amei. E agora está vindo, né, com The Last of Us. Pelo que eu vi do game em relação ao seriado, pelo menos a caracterização dele está muito fiel. Claro que ele acrescenta ali os seus traços latinos, os traços do Joel do game, que é o personagem principal, é mais americano, e ele empresta seus traços latinos que eu acho que cai muito bem. Eu assisti o primeiro capítulo, por enquanto é um capítulo só, e eu vou dar a minha primeira impressão com spoiler, então se você ainda não assistiu, a sinopse é bem facinho. É baseado em um game de PlayStation, bem famoso. Tem um pai, né, com uma filha, um mundo assim que vira um mundo apocalíptico, por causa não de um vírus, mas sim de um fungo que infecta as pessoas, transformam eles numa espécie de zumbi. E aí tem aquele apocalipse todo, vai se desenrolar tipo praticamente um Walking Dead, onde eles vão ter que tanto descobrir a cura, tentar sobreviver àquilo, né, esses ataques das pessoas que são infectadas, e também a toda aquela sociedade ali que tem a parte do pessoal militar e a parte do pessoal que é o rebelde e o povo. Então, sempre quando tem essas tramas, tem sempre essas separações. Até aí, então, nada de novo. Então, essa é a sinopse. Eu achei algo assim bem simples. Praticamente, eu creio que isso será o fio da meada pro seriado inteiro. Quem joga, eu creio que tem mais spoilers, sabe que vai acontecer mais coisas. E pra frente vai ser com spoiler. Então, se você ainda não assistiu, não quer saber nada, eu peço que você vá lá, assiste o primeiro capítulo e depois volta aqui para você falar também a sua primeira impressão do primeiro episódio do seriado The Last of Us. O primeiro episódio já começa ali apresentando a família, o Joel. Ele tem uma filha já adolescente. Eles trocaram a etnia dela e a dele também, né? Porque ele é latino e ela é negra, acho que mestiça. No game eles são bem americanos. Não tem nenhum problema com respeito à mudança de etnia, principalmente de algo que não conhecia o game, não tem apego a personagens. Então será que uma pessoa que não jogava o game, que não sabe sobre a história, vai gostar do seriado? Pelo menos nesse primeiro capítulo você vai gostar sim, vai gostar muito. Eu creio que a problemática vai ser mais porque é muito fã e os fãs sempre vão ver problema. E eu entendo até, porque tem obras que são livros, né, que eu gostaria muito de ver na tela, mas que se mudar uma vírgula eu também ia ficar muito brava, né? Então eu entendo quem é fã.
Mas assim, pra mim, que assisti e que não sabia nada do game, sabia algumas coisas assim só pra ficar por dentro da história, eu achei muito legal. Teve bastante ação, mas sinceramente, gente, eu achei uma história assim linear, sem plot twist, e uma história simples, que trouxe engajamento, que trouxe uma surpresa. Eu creio que foi pela escolha do ator, porque o Pedro Pascal ele entrega tudo, a ambientação. Creio que porque os fãs estavam querendo ver algo na telinha, sair do game para ir pro cinema, digamos, para uma linguagem de cinema, porque a HBO faz uma linguagem de cinema mesmo sendo um seriado, para um stream, para tela pequena. O Pedro Pascal ele tem um grande apelo cinemático, e isso traz um peso. Mas na questão de roteiro, gente, eu não achei assim que o roteiro tem grandes profundidades ali, tanto personagens quanto na história a ser contada. Tem algumas pitadinhas, né, de algumas lacrações, de coisas lacradas. O mundo politizado que a gente vive hoje, achei desnecessário e que empobrece muito a narrativa. Vi nada demais nesse seriado, a não ser de ser um seriado muito bem feito. Acho que se fosse um outro ator, não seria tão bom quanto o que o Pedro traz para este personagem. Na questão de peso emocional, eu sei que muita gente se emocionou com todo o desfecho, né? E quando começa a vir ali a infecção das pessoas, você não sabe direito o que está acontecendo. Então ele tem um filmar como se você estivesse no game, mas não é carregado. Eu já vi K-dramas assim que tenta fazer isso, é muito carregado, é quase insuportável de você assistir, eu não gosto. Eles deixaram assim mais pro cinemático, tem aqueles planos de câmera de game, ser bem parecido com quem joga, sabe? No direcionamento da história. Mas assim, não é algo pesado, o diretor não pesou na mão, ele soube equilibrar e fica agradável da gente seguir ali o que tá acontecendo. Então começa ali na cidadezinha do Texas e tem o pai com a sua filha adolescente, comprida, tá? Uma menina grande, mas parece ser uma menina de uma mentalidade bem infantil para a idade dela. E assim, é aquele tipo de personagem, pra mim, que não tem apego nenhum com o game, me pareceu aquele tipo de personagem daqueles filmes de terror tipo B, que tem uns personagens que só estão ali pra te enervar. É o personagem burro, que não entende nada, que não lê os sinais. Eu sei que pros fãs isso vai doer, eu tô falando vai doer, mas pra quem não conhece vai achar isso. Tava assistindo, tava ficando nervosa já de ver aquela guria que não entendia nada, tava indo pro buraco, indo pro abismo, entre aspas, né, indo pro perigo, e o meu marido já tava nervoso. Tá nervosa, essa guria não entende nada, não sabe nada. É um personagem construído para que a gente passe nervoso com ela. Mas eu achei assim, se é uma homenagem para os filmes dos anos 80, 90, então foi uma boa homenagem, né? Mas assim, para os tempos de hoje, nem as crianças daquela época eram tão bobas assim. Aliás, elas eram bem espertas. Aí não menciona sobre a mãe dela, pelo visto é só o pai, o tio e ela, mas aquela vida ali interiorana, né? Ela vai pra escola, aí a gente vê toda a panorâmica da cidade, a gente entende que tem alguma coisa acontecendo e ela não sabe o que é, o povo ali da cidade também não sabe, só sabe que tá tendo um alerta do governo, um alerta policial. É passado nos anos 90, eu sei que dá um pulo de 20 anos depois, né? Então não tem internet, não tem celular, não tem nada, só vai ter ali a única comunicação mesmo é mais na televisão. Se a televisão estiver desligada, o rádio estiver desligado, você está desligado do mundo. E aí ela vai, fica um pouquinho na casa de uma vizinha, eles são todos idosos, é um bairro bem legal, é um bairro assim com pessoas mais idosas, e o pai dela é veterano de guerra. É uma família que tem uma vovozinha bem idosa e que os filhos dela também já são bem idosos, bem tradicionais do Texas. Ali ela até menciona sobre Deus, sobre Jesus, que as pessoas elas precisam de Jesus porque tá passando aqui no noticiário coisas ruins assim. E fica naquela ambiguidade, você não sabe se o seriado quer falar uma crítica ou se ele realmente quer falar que o mundo precisa de Deus porque tá perdido. Então eles deixam, tipo, entenda como você quiser, só jogou. Depois ela vai pra casa e fica aquela narrativa muito arrastada, né? Não tem muita novidade pra você ver naquela cidade do interior, nem da casa dela, nem da casa
dos velhinhos. Não vai acrescentar em nada na história. Depois tem o pai dela, depois ela dorme e fica aquela enrolação. Ela tá sozinha em casa, ela não sabe porquê, já é tarde da noite, vem o cachorro, tá latindo desesperado, e esse cachorro é da vizinha, nos vizinhos velhinhos. Ela geralmente ficava ali pra dar uma olhadinha neles pra ser simpática, ser humana, né? Pra ser uma boa vizinha. O cachorro desesperado pedindo socorro e ela nem aí. Ela pega e vai querer devolver o cachorro. O cachorro pega e some. Vaza. As crianças, creio, né, dos anos 80, 90, sabem que se vê um cachorro que não é seu pedindo socorro, estranhando alguma coisa, você não vai jogar ele pro perigo, né? Por mais que ela não sabia qual era o perigo, mas ele sabia. Então ficou tão estranho ali aquela parte dela não se tocar, só pra gente passar nervoso. Ela entra dentro da casa, daí na casa já a velhinha já estava infectada. Antes disso, sem ela perceber e sem ninguém perceber da casa, a velhinha já tinha dado uns chiliques lá. Pra quem sabe da história, sabe que podia ser alguma coisa ruim ou podia ser o chilique da velhinha mesmo, né? Mas claro que ela tinha sido infectada. A gente não sabe como que infecta. Não sabe se é tipo coronavírus, se é outra coisa, se é pelo ar, por onde que é. A velhinha fica lá, virando zumbi, coisa horrível. Mas não mostra muito, tudo bem escuro. A menina demora a se tocar, e do nada aparece o pai, aparece o tio de carro, diz, entra, vamos. Ele mata a velhinha na frente dela, fica chocado. E depois tem toda aquela ação, né, que é entrar no carro, que é típico de trailer de apocalíptico, que a pessoa entra com a família no carro e tenta fugir, bate o carro e você vê o apocalipse acontecendo ali na tua frente. Essa parte é o clichê dos filmes apocalípticos. Um lugar silencioso, eu creio que fez muito melhor aquela cena ali do que neste seriado. Mas não estou desmerecendo. Você vai se entreter, você vai gostar dessa cena, né? Mas eu já vi cenas apocalípticas assim que são muito mais empolgantes, muito mais elaboradas e com um apelo emocional muito maior. Porque até então eu não vi um apelo emocional, uma ligação emocional, por mais que o Joe é muito bem interpretado e ele coloca todo o peso emocional nele, né? Mas no restante ali eu não vi conexão, não. Depois de toda aquela correria ali no carro, e o carro bate, daí ele se perde do irmão, acabam sofrendo um acidente, diz que esse ponto é um pouco diferente do game, não sei. Eu não vou colocar aqui os pontos que são iguais ou diferentes do game, porque eu não joguei. Eu estou dando a minha opinião e a crítica de cinema, né? E não uma crítica de fã do game. Está vendo uma live action dos seus personagens preferidos. Não tem ligação sentimental nenhuma com eles. Também não sei a história nem spoiler. Depois a menina tá o pé fraturado, assim, tá machucado. Ele tem que carregar a menina. A menina é comprida, gente. É grande. Como é que o Pedro conseguiu carregar ela? Ainda bem que ela é magrinha. Tem que ficar naquilo, vou te ajudar, não fique com medo. E ela, tipo, é um peso morto a trama. E a gente já sabe o que vai acontecer. Aí até que ele se depara com o militar, é um rapaz novinho, recebe a ligação do superior para saber o que ele faz com aquele pai, com aquela filha ali, que a filha tá ferida, o pai tá sozinho, e ele recebe a ordem de matar, e ele tira neles, né? Pra mim não foi surpresa, mas eu sei que acaba que não pega nele, acaba matando a filha. O tio que mata, tá com uma arma, ele mata o policial. Então tem todo aquele soldado seguiu as ordens. Apelo dramático, né, dele ter perdido a filha de uma forma tão bruta, à toa, porque eles não estavam infectados, ele gritava que ele não estava infectado, mas estava no meio daquele apocalipse, e sem pensar, sem saber o que está acontecendo ali, também com medo. E termina assim, e depois nisso já corta para 20 anos na frente, uma sociedade pós-apocalíptica. Eles estão em Boston, a cidade toda apocalíptica, aquele cenário assim de apocalipse, uma sociedade já adaptada nesses 20 anos, ainda combatendo aquele fumo. E aparece o Joel, é difícil chamar ele de Joel, eu tenho vontade de chamar ele de Pedro, já dentro daquela sociedade, né, tá dentro do povão, trabalhando no que tem para trabalhar, e ele faz o que tiver que fazer o pior serviço para ganhar mais, ele faz. Nem dinheiro tem, é uns cupons. O vai estar dividido entre os militares, não é mais governo, é quem é militar, o povo, que não tem arma, né? E os rebeldes. Vai ter os rebeldes que são chamados de vagalume. Nesse ponto, eles deram uma lacrada desnecessária que descontextualiza um pouco a narrativa, né? Que se for fazer os negócios, tem que fazer certo, mas eles não fazem. Citaram o Che Guevara, lá o pessoal dos vagalumes, dos rebeldes. Eles falaram que eles tinham que derrotar aquela ditadura militar
para estabelecer a democracia. Então, se for fazer esse paralelo, né, que militar é ditadura e o povo é a democracia, fica muito diferente da nossa realidade, porque eles querem passar uma mensagem para nossa realidade, né? Mas fica diferente, gente, porque, digamos, a gente veio também de uma pandemia mortal, o vírus está aí, e as pessoas ditas do bem tinham que obedecer os seus militares, obedecer o seu governo. Como no Brasil, que não podia ter arma, né? Não pode, não sei mais como é que tá o Brasil. Digamos, então quer dizer que uma pessoa rebelde, que pega arma, que não usa máscara, que sai por aí, não tá nem aí pro governo que está estabelecido, e nem pros militares, então são os mocinhos. É isso que eu vi que o seriado quer passar, né? Agora, para que citar Che Guevara e tudo mais, porque existe um contraste aí, né? Mas assim, tem coisas realmente que no nosso tempo não dá para entender mesmo, porque eles viram e eles invertem tanto as coisas que eles acabam se perdendo no que eles realmente querem passar. Mas tirando essa parte que é totalmente desnecessária, que eu acho que nem no game não tem, aí a história vai andando. Nessa segunda parte, quando tem esse pulo de 20 anos, aparece um garotinho que está infectado, vai entrando naquela fortaleza que a cidade já está toda cercada, eles recebem esse menino, eles percebem que ele está infectado, e aí tem uma policial, os militares ali que conversa com ele, tenta amenizar, diz, nós vamos te dar remedinho, e você vai ter seus brinquedos, você vai comer a tua comida favorita, e a gente já sabe que aquela conversa ali com ele é porque vão matar o menino, porque não tem cura. Eles dão lá uma injeção letal, é uma picadinha, que eles falam, vai dar picadinha aqui, é uma injeção letal, porque não tem cura. E depois já aparece o Joel fazendo a parte de cremação ao ar livre. Lembrou muito que tem acontecido recentemente, agora na China, que eles estão fazendo isso nas pessoas, que está tendo muitas mortes lá na China por conta do coronavírus. Estão fazendo uma cremação na rua, ao ar livre. Então, assim, achei pesado. Pode ser que no Ocidente a cena não pesa tanto, mas pra gente aqui da Ásia é pesado ver aqui. Uma mulher lá falou, criança não, criança eu não vou conseguir carregar e jogar lá no crematório. Vai, o Joe pega esse menino, ele vai normal e joga lá, e eles pega o pau pra arrumar o fogo. E é tão estranho porque foge muito da realidade. Essa parte fica muito game, sabe? Mas que a gente entenda que o Joel, ele sofreu um grande trauma por ter perdido sua filha e passou-se 20 anos e aquilo se tornou normal pra ele. Eu creio que a mensagem foi muito mal construída, gente. Eu acho que deu uma impressão errada pro personagem. Porque o mundo, o ser humano, ele tem dentro de si algo assim sagrado, mesmo que seja na morte. Imagine que ele ia ver um garotinho, sendo que ele perdeu a garotinha dele, e ele ia jogar como se fosse normal, ia ser tudo bem ali pra ele. Eu creio que não, eu creio que isso empobrece o personagem, eu creio que ele faria isso. O diretor deveria ter abordado de uma outra forma, empobreceu o personagem do Joe. Eu sei que na vida, numa situação assim, as pessoas podem endurecer mesmo o coração, tem gente que é assim, mas se tratando de um personagem principal, que o desenvolvimento vai ser uma garotinha, talvez resgatar aquilo que ele perdeu dentro de si, eu achei que poderia ter sido mais trabalhado, mas eles fizeram para chocar. Pra mim não ficou bem ali pra ele, né? Mas ainda bem que o ator é bom. E depois tem o encontro dele com uma personagem que tá sempre com ele, que também é durona, e depois eles vão se encontrar com esse tal dos rebeldes que se chamam Vagalume. No meio de umas problemáticas ali, acabam que eles jogam uma garotinha para que o Joel leve essa garotinha para um lugar lá, mas ninguém fala por quê, você não entende o que é. Claro que eu já sabia do que se tratava, mas em questão de narrativa ali eles deixam bem largado. Depois é que o seriado desenvolve que a garotinha ela é imune a esse fungo, ela não vira zumbi, ela até é infectada, mas ela não desenvolve para zumbi. Eles precisam levar ela para um outro lado dos Estados Unidos para conseguir estudá-la e se através dela existe uma cura. Eu creio que a trajetória dele conseguir levar até lá
E vamos ver, né, gente, como é que vai ser isso, porque o importante será ela, digamos, numa trama, não ele. Ela é mais um ali com uma arma. Ele é do Texas, um homem assim conservador e tudo mais. Por isso que eu achei, assim, questão de valores, eles parecem que não souberam lidar muito bem, né, com o personagem do Joe. Estão contando muito com o carisma e com o profissionalismo do Pedro. Vamos ver daqui pra frente como é que vai ficar. Daí finaliza de mostrar mais sobre o fungo e sobre o que ele faz na vida das pessoas, é o elemento terror. Também como que será essa saga de levar essa menina para esse lugar, para tentar estudá-la, ver se consegue uma cura para a humanidade. Eu creio que vai mostrar passado e vai mostrar toda a saga deles. Agora eu quero saber como que eles vão fazer com que haja essa importância do Joe permanecer na história, sendo que ele é o principal, mas sendo que a menina que tem a imunidade, né? No caso, para qualquer um que tiver arma ali de militar ou não, ele seria totalmente descartável numa história. Então vamos ver como o diretor vai conseguir amarrar isso para que tenha uma coerência, principalmente para quem não tem apego nenhum com esses personagens e que tá assistindo o seriado agora. Eu gostei, assim, do seriado não lançar tudo de uma vez, vai ser aos pouquinhos, a gente vai podendo acompanhar, e eu tenho muito dorama para assistir também, né, gente? Meu tempo é curto, aqui 24 horas tá pouco para mim. Se eu ver que o seriado é bom, eu venho trazendo mais reviews pra vocês. O que eu achei em relação aos doramas, principalmente aos K-dramas que estão tão evoluídos, eu achei mais um muito bem feito, com um ator maravilhoso, com outros atores que uns se esforçam, outros não se esforçam, uns têm química, outros não têm. É uma live action de um game muito bem adaptada, isso é difícil de fazer, mas pra quem assiste K-drama e J-drama, nem que seja dorameiro novo, conhece Round 6. Esse é aquele dos zumbis lá do colégio, que eu vou deixar aqui pra vocês qual que é o nome. Já assistiu Hellbound, que agora acabou de assistir Alice in Borderland, que é um dos meus top 10 ali. Se for ver até a construção de cenário, de câmera, tudo é muito parecido com o do Alice in Borderland. Toda aquela construção ali urbana, decadente, pós-apocalíptica, é muito parecido. Alice in Borderland, por eu conhecer o Japão, eu acho fantástica, fantástica. Eu acompanhei ali o making of, e eles fizeram toda uma cidade, todo um cenário ali com CGI. Nossa, muito bonito, muito maravilhoso. Então eu acho assim, pra quem já é dorameiro, seja dorameiro novo ou, né, já nasceu dorameiro, esse seriado é mais um seriado. Não quer dizer que ele seja ruim, ele é bom, mas não vai ter plot twist, não vai ter surpresas, não tem um enredo difícil de se entender, é uma história linear, só tem pulo no tempo só, não tem nada demais. Tem uma boa construção ali de cenário, boas câmeras, né? Eu creio que eles pegaram muito no apelo para quem gosta do game, já tem ali uma construção de fãs, né? Uma legião de fãs que já estavam numa expectativa de assistir esse seriado. Eu creio que para uma adaptação de game foi muito boa, mas os K-dramas, os J-dramas ultimamente, né, não ficam nada a desejar. Eu creio que é mais um potinho ali igual na mesma prateleira. Então é um entretenimento bom. Se você quer assistir algo ocidental, é algo bom que a HBO tem trazido aí. Mas para quem está acostumado com as produções asiáticas, eu creio que está quase ali no mesmo nível. Não digo a qualidade, né? A qualidade está ótima, está muito boa. Mas eu creio que em termos de enredo, gente, olha, aí o roteirista e enredo vai ter que rebolar ali e imaginar mais para nos trazer surpresas, senão vai ficar sempre essa narrativa linear. Quem vai ter que levar nas costas o seriado vai ser todo o carisma e todo o profissionalismo do Pedro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com spoiler. E se você gosta de críticas sobre cinema, sobre seriados, né, tanto ocidental, também os asiáticos, você vai encontrar aqui no canal Primeira Impressão. Então curta, se inscreva e ative o sino. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo.